Pô, tem um tempo que não posto vídeo porque rolou muita coisa aqui comigo, tá ligado? Tive problemas com provas e tô tendo ainda. Estão acontecendo muitas mudanças na minha vida, graças a Deus pra melhor. Pelo menos a maioria. E por isso eu queria só me desculpar por não ter feito vídeo essa última semana. Mas agora eu tô na área de Rubo é Pênalti. Eu vou falar de um tema agora que é um pouco diferente dos que já abordei no canal, porque agora é um conceito mais abstrato ao invés de um caso isolado, e também um conceito que eu ignorei a maior parte da minha vida, mas que recentemente eu percebi o peso que ele tem. Estou falando da linguagem agressiva, do ato de você, por exemplo, xingar uma pessoa 324 vezes apenas para apontar um erro, e das consequências deste mero ato. Bem, fica com o vídeo porque não é só besteira para encher linguiça e ser politicamente correto. Linguagem agressiva, bem óbvio o que é, como exemplificado anteriormente. Você, por exemplo, adicionar uma agressão verbal ou diminuição do alvo do discurso dentro da forma de se comunicar, e não necessariamente na mensagem. Por exemplo, às vezes você quer ensinar alguém, mas tem dois jeitos. Um é só falando a informação que ela devia fazer e apontando quando ela está quase certa, mas comete um erro no aprendizado. Outra forma, que seria violenta, seria chamar de burra toda vez que a pessoa comete o respectivo erro. Consegue entender, não é? Bem, eu dividi dois tipos de linguagem agressiva que vou abordar nesse vídeo, mesmo que possam haver vários outros, e também eu vou abordar o conceito teórico de CNV ou comunicação não agressiva. Meu objetivo não é criticar essa violência na linguagem, mas observar as funções práticas nelas e defeitos nela. Citarei, sim, youtubers, mas não será para criticá-los e sim por mero estudo, tá bom? O primeiro tipo de linguagem agressiva, que dividi aqui, seria quando você deixa sua irascibilidade afetar a forma de como você vai se comunicar com a pessoa, adicionando palavrões, um tom de voz mais elevado, expressões irritadas junto a gestos incisivos. Um exemplo perfeito disso no YouTube, que podemos analisar, é o Nando Moura. Nando Moura, para quem não sabe, é um youtuber focado em temas políticos com mais de 3 milhões de inscritos. Ele é cristão e conservador de direita, e uma das características bem marcantes nele é a forma como ele trata certas ideias que para ele são ultrajantes e certos adversários web políticos opostos, ou sei lá como se classifica isso, os quais ele costuma não poupar adjetivos para esculhambar. Ele sempre dá um apelido para quem se encaixa como adversário. Alguns eu prefiro não citar, mas admito achar muito engraçado. E tem seus momentos de raiva, que são bem registrados aqui na internet. E bem, muita gente acha ele tóxico por ser bem bravo em vários vídeos dele, principalmente quando o assunto é sério. E alguns dos rages dele se tornaram memes. Ele virou uma piada para algumas pessoas, como uma espécie de caricatura do, abre aspas, roqueiro revoltado bravo, fecha aspas. E sequer querem ouvir o que ele tem a dizer. E ouvindo essa parte, você pode achar que, nossa, mas sendo agressivo assim ele não ganha nada, devia se controlar nos vídeos. E daí eu vou te falar primeiro a justificativa que ele mesmo impõe sobre parte da sua agressividade. Não é de escarnecer e zoar os inimigos dele, mas sim é de quando ele grita e xinga certas ideias às quais ele é completamente oposto. Para ele, você tratar educadamente certas ideias, manter a postura pacífica ante a coisas que, aos olhos dele, ferem diretamente o conceito natural de ética humana, de dignidade humana, é tão aviltante que chega a ser uma ofensa contra a humanidade. E por isso é necessário que você seja agressivo e reprove com todas as palavras aquilo que você é completamente oposto. Não no caso tudo que você é contra, mas tudo que você querer que avilta contra o princípio de humanidade, algo extremamente horrível para você. Ele argumenta que o palavrão serve justamente para isso, para classificar coisas que ofendem a dignidade humana. Eu não achei o vídeo que ele falou isso, mas lembro muito bem de ouvir esse discurso vindo dele. Talvez porque achei muito maneiro, talvez porque eu tinha 12 anos na época que eu ouvi, e lembro de muitas coisas aleatórias dessa época. Enfim, além de ter essa justificativa, ele consegue manter o público muito alto nos vídeos dele justamente por ser autêntico ante a expressão dos seus sentimentos na forma que ele vai falar, e também por suas ideias, é claro. Além disso, ele consegue atrair um número grande de haters por causa das brigas, onde obviamente falando assim ele se mete, e consegue converter este número em espectadores recorrentes, ou seja,
Com a linguagem agressiva ele consegue, apesar dos problemas, se manter. Ela foi um instrumento muito bem usado por ele, embora claro, tenha consequências no seu uso e seus problemas. Agora, outro tipo de linguagem agressiva que eu vou citar é um pouco parecida, mas é diferente. É um tipo focado na ironia e sarcasmo. Uma que simplesmente brinca com o peso do tema que aborda e costuma ser seguida de orgulho velado. Por exemplo, quando você vê um vídeo de treta, onde um dos caras pouco se ferra para os argumentos do outro lado e vai apenas brincando sobre o tema, fazendo memes e rindo como se este peido de orgulho fizesse maior que o adversário, você está presenciando essa linguagem agressiva. Esse é um exemplo extremo, mas não é exatamente dos casos dos exemplos que eu vou citar, que no caso são o tio Orochi e o Kill na voz. Basicamente, vou usar o caso do tio Orochi para explicar o conceito. Ele fez um vídeo xingando umas canceladoras K-popers idiotas que tentaram cancelar ele. No vídeo em que ele fez a resposta do cancelamento, estava repleto de sarcasmo, como em todo o seu canal, e também de piadas, porque sinceramente ninguém levava aquilo a sério. É simplesmente um ato de não levar a sério, e simplesmente o ato de não levar a sério faz com que eu indiretamente tenha um trabalho no cérebro que é o seguinte: minha preocupação é superior ao peso daquele tema. É um pensamento simples. Isso pode ser orgulho, dependendo do caso, porque se o tema for muito forte, mas você classificar sua preocupação como maior que aquilo, significa que você tem um ego inflado do caramba, né? Mas é só, são K-popers de 12 anos, idiotas enchendo o saco. Então, obviamente, a preocupação dele, o peso de uma preocupação real dele, é muito maior do que o peso de K-popers de 12 anos. E também do que de um K-popper de verdade, porque você já viu quão magro eles são. Eu não acredito que eu fosse pedra, velho. Até me perdi no roteiro. Logo, o que ele fez na decisão de manter a sua linguagem de sempre desafiando as canceladoras dele foi assertiva, visto que isso é se manter fiel a como seu público quer te ver nos seus vídeos. Agora, a pergunta é, você pode usar isso em todo o contexto? Vale a pena usar? Porque usando isso, você não vai convencer ninguém do que você está falando. Isso é óbvio. Só vai atiçar mais quem já concorda com você. E daí que vem uma parada que eu tenho com o Kill na voz. Kill na voz, um cara com uma voz gostosa, relaxante, canal de opinião, fala sobre mamilos polêmicos e coisas assim. Ele opina sobre assuntos em alta, é claro. E não vou citar o vídeo e o trecho específico, porque esse não é o objetivo daqui, mas é só ir em qualquer vídeo sério do canal dele que você vai perceber. Ele usa bastante ironia em qualquer tema do vídeo dele, quase. E às vezes ele faz isso ao mesmo tempo que parece estar com um tom muito sério ao longo do vídeo, como se usasse só para menosprezar a ideia contrária, que às vezes é realmente aviltante, mas ao mesmo tempo tira boa parte da credibilidade do que ele está dizendo. Não exatamente a validade do que ele diz, mas sim a aura de validade, pois quando você está vendo um vídeo sério, tem uma linha que te deixa mais fácil você passar a forma como você está falando parecer extremamente inteligente, séria e centrada, mas ela pode ser quebrada se você pôr um elemento descontraído no meio que não esteja relacionado à forma como você estava falando antes. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho ao assistir. Não é uma verdade absoluta, e talvez seja só uma pequena crítica, mas nada demais. O que eu quero dizer com isso? A linguagem agressiva simplesmente tira a credibilidade do que você está dizendo para o seu ouvinte, principalmente se o assunto for sério. Mas isso não significa que você tenha que ser um robô enquanto fala. Obviamente pode descontrair um pouco a linguagem. A questão é saber respeitar o objeto que é tratado no assunto. Essa é a teoria do CNV. CNV, ou comunicação não violenta, é um processo de pesquisa contínua desenvolvida por Marshall Breton Rosenberg, que consiste numa teoria de linguagem feita para você utilizar da melhor forma possível as palavras, sem ferir ninguém, para passar uma informação. Pode parecer idiota, mas é funcional. Simplesmente você falar com cuidado uma coisa causa um efeito atrator muito maior do que você sendo agressivo. Saber se controlar é uma coisa extremamente boa para o convencimento, mas principalmente para evitar problemas na hora de conversar com pessoas ou até fazer um vídeo sobre um tópico mais sério. A teoria CNV tem, em suas bases, você pensar em como o próximo vai receber a mensagem, ou seja, as impressões que ele vai ter e cada palavra sua vai causar nele, entende? É você pensar não em parecer inteligente, não apenas nos seus espectadores visuais, mas sim pensar universalmente. E isso é óbvio que não é para praticar em todos os conteúdos que você vai publicar nas redes sociais,
ou até obrigatoriamente na vida pessoal, mas é um artifício a ser usado e que devia ser promulgado mais, entende? Simplesmente você pensar no outro em cada palavra que você vai usar pode ser realmente bem útil dependendo da sua vontade, saca? É só isso. Eu queria que tivessem mais pessoas que usassem isso nos seus vídeos. Eu acho interessante. E se querem exemplos de pessoas que não necessariamente estão de acordo nessa teoria, mas que usam essa linguagem com frequência em vídeos educacionais, procure pelo Padre Paulo Ricardo. Ele tem visões políticas bem acirradas assim, contrárias provavelmente a maioria dos meus espectadores, se querem saber. Ele dá algumas opiniões de vez em quando, como um padre, né? Ele tem que se posicionar às vezes. Mas eu nunca vi alguém mais respeitoso em vídeo. Sério, deem uma olhada e entendam o porquê eu tô recomendando ele. Foi com esse tipo de linguagem que ele usou que eu, um cara que virou ateu na 5ª série, voltou a ser católico. Mas é claro, nem ele é assim em todo vídeo. Mas toda vez que ele vai falar algo de altíssima importância, com altíssima classe e complicação, como o conceito de Deus, Santa Trindade e assuntos mais sérios da Bíblia, ele aplica sempre isso. Bem, nesse vídeo eu abordei 2 tipos de linguagem agressiva e o que seria uma linguagem não agressiva. Observei funções possíveis e tentei analisar o que pude. Perdão minha incompetência, na real eu tô morrendo de sono enquanto eu escrevo isso. Mas eu espero que eu grave em condições melhores. Não, eu tô ainda com mais sono ainda, cara, eu quero dormir. Espero que eu tenha dado alguma informação útil no vídeo e até a próxima. E agora eu vou dormir. Falou. Espero estar editando em uma condição melhor.